Para entender como o Che Guevara se transformou no mito que ele é hoje, é preciso entender como Ernesto Guevara se converteu no Che Guevara. Ele tinha como origem uma família de intelectuais de esquerda na Argentina e desde jovem ele fez algumas viagens na América Latina que o impactaram profundamente. A primeira delas, a mais marcante, foi a visita à Bolívia em 1953, que se encontrava sob pressão da Revolução de 1952, que tinha sido uma revolução operária, onde o exército tinha sido liquidado, tinha se formado as milícias operárias, tinha se formado a COB, Central Operária Boliviana. Inclusive foi a primeira e única revolução, em grande medida, dirigida por um partido trotskista, o POR, Partido Operário Revolucionário, dirigido por Guillermo Lora, na Bolívia, mas que acabou fracassando depois, devido justamente à capitulação ao nacionalismo burguês boliviano, ao MNR, encabeçado por Paz Extensor, que acabou colocando, por meio de uma série de manobras, um freio a essa revolução, que foi a primeira revolução operária na América Latina. Em uma viagem seguinte, em 1954, o Che Guevara e o amigo dele, Granado, eles chegam na Venezuela e, como já quase se formando como médicos, eles participam do trabalho com tuberculosos e leprosos na Venezuela. Isso também teve um forte impacto para ele. E logo a seguir, sozinho, ele continua para a Guatemala, onde ele passa pelo golpe de Estado que o imperialismo norte-americano leva a cabo contra o governo nacionalista de Jacobo Arbenz. Esse golpe de Estado foi financiado pela United Fruit Company, que era um monopólio da área de alimentos, controlava todo o mercado de bananas na Guatemala, e que foi orquestrado pela CIA. Aí também se destaca o papel hipercapitulador do próprio governo nacionalista e do Partido Comunista da Guatemala, que estava num governo de conciliação de classes, um governo de frente popular, e que se recusaram a armar a população para enfrentar o golpe. O Che Guevara vai para o México, onde ele conhece Fidel Castro e os demais revolucionários cubanos que estavam organizando uma insurreição armada em Cuba. E ele faz parte dessa insurreição, desse grupo, e ele vai como médico, em princípio, do novo exército guerrilheiro. Uma vez a Revolução Triunfante em Cuba, em janeiro de 1959, o Che Guevara ele adquire um papel muito importante na luta contra a burocracia. Ele passa a assumir papéis de enorme responsabilidade, como, por exemplo, presidente do Banco Central, ministro das Indústrias. Ele representa Cuba nas Nações Unidas, em várias viagens internacionais, como a viagem que ele fez para o Uruguai, onde os países latino-americanos tiveram uma reunião em 1961, a viagem por vários países dos chamados não alinhados, mais ou menos nessa época também, onde ele conhece, inclusive, a União Soviética, conhece a Tchecoslováquia e outros países da Europa Oriental, e ele fica bastante impactado pelo que ele vê ali, onde ele faz várias críticas ao chamado socialismo real, e principalmente ele verifica que
esse socialismo real, de fato, não tinha acabado com o capitalismo. Havia vários indícios de que a lei do valor continuava existindo, e ele se torna um grande crítico à política da União Soviética, principalmente em relação ao Vietnã. Ele fica escandalizado pelo fato de que a União Soviética e os demais países do leste europeu não dessem armas aos vietnamitas, senão que eles vendessem as armas para o Vietnã. Ele, depois da morte prematura de Camilo Cienfuegos, ele basicamente passa a se tornar uma grande personalidade da Revolução Cubana, de fato, o número 2 da Revolução após o próprio Fidel Castro. Ele sempre foi da ala esquerda do governo, do regime da Revolução Cubana, e ele sempre esteve na linha de frente da luta contra a burocratização e procurando maneiras, inclusive como ministro de Indústria, para superar o subdesenvolvimento, o atraso no país. O Che, apesar de uma série de limitações, ele de fato nunca chegou a assimilar o marxismo profundamente. Ele era um grande internacionalista. Ele levantava a bandeira de criar 2, 3 centenas de Vietnã para fortalecer a luta do povo vietnamita e fortalecer a luta contra o imperialismo na tendência a internacionalizar a Revolução Cubana. Ele, na intervenção que ele fez em 1962 nas Nações Unidas, é muito famoso aquele discurso, onde ele disse que não dá para confiar no imperialismo nem um pouquitito assim. E dentro dessa política, no momento, principalmente a partir de 1962, em que a Revolução Cubana passa a ficar dentro da égide do bloco soviético e se acelera a burocratização, ele rompe com essa política e acaba incentivando a política de promover a internacionalização da Revolução Cubana. Ele vai para o Congo e o Fidel Castro, a partir de Cuba, passa a fomentar a chamada OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, da qual passam a fazer parte revolucionários muito famosos, como, por exemplo, o próprio Carlos Marighella. O Che Guevara, perante o fracasso da Revolução do Congo, vai para a Tchecoslováquia, onde fica aproximadamente um mês, e de lá, de maneira clandestina, ele vai para Cuba. Faz treinamento militar, organiza um grupo com apoio do próprio Fidel Castro, e a partir daí ele vai para a Bolívia. Um aspecto muito importante é que Fidel Castro, ele, que atua como um Bonaparte entre as várias alas da Revolução, ele era uma ala justamente centrista, que acaba funcionando como árbitro entre as várias alas do regime, onde a ala direita passa a se fortalecer, principalmente a partir da pressão dos ex-dirigentes do Partido Comunista Cubano, que impulsionava a capitulação total à política burocrática da União Soviética. Na passagem pela América Latina, o que chama muito atenção é a sequência de erros que o Che Guevara comete, que são até erros graves, principalmente na avaliação da conjuntura internacional, o papel da burocracia, o papel da classe operária. Ele achava que a classe operária se encontrava aburguesada e que ela não ia fazer a revolução. Em algum momento, uma pessoa próxima ao Che Guevara, depois da morte dele, chegou a dizer que
a classe operária ia fazer a revolução somente com 40 bolas. Ou seja, como que a classe operária se encontrava totalmente alienada e dessa maneira nunca queria fazer revolução alguma. Então ele propugna a teoria do foco. O que era necessário era criar um foco revolucionário onde alguns revolucionários extremamente firmes, com uma moral revolucionária muito alta e muito decididos, conseguiriam despertar as tendências revolucionárias a partir de um movimento guerrilheiro que se formasse em um determinado local, principalmente onde existissem fortes ataques contra a população. Aí temos também uma incompreensão do próprio caráter da Revolução Cubana, onde Che Guevara não percebeu que esse foco que se formou em Sierra Maestra, de fato expressou uma situação de enorme podridão da sociedade cubana, onde o próprio Fidel Castro e o Che Guevara, eles acabaram resumindo esse grau de podridão e eles tiveram um enorme apoio do movimento camponês, inclusive também da classe operária, dos operários do setor da cana-de-açúcar e de outros setores, o proletariado rural, etc., como demonstraram a greve geral política de 57, a greve de abril de 58 e a greve geral que precedeu a tomada do poder em janeiro de 59, que foi uma greve geral nacional contra o governo cubano. No caso, o governo cubano encabeçado pelo ditador Fulgêncio Batista. No caso da Bolívia, havia também uma incompreensão do próprio caráter do que foi a Revolução Cubana, o fato de ter existido uma reforma agrária que acabou paralisando o apoio do movimento camponês aos guerrilheiros encabeçados pelo Che em Cuba. E tanto assim que os camponeses bolivianos não apoiaram o Che Guevara na Bolívia. E sem contar com que a própria União Soviética, a burocracia que na época estava encabeçada pelo governo de Brezhnev, boicotou por todos os meios a revolução que o Che Guevara pretendia impulsionar, porque ele estava na linha da coexistência pacífica com o imperialismo. A partir daí, o Che Guevara vai ser derrotado de uma maneira flagorosa e ele próprio assassinado a mando da CIA em outubro de 1967. A experiência do Che gerou várias tentativas, algumas delas importantes em vários países do mundo, principalmente na América Latina, de colocar em pé focos guerrilheiros. Inclusive na própria Argentina, houve a tentativa de impulsionar um foco guerrilheiro em Tucumã, uma província ao norte da Argentina, que fracassou rotundamente. O próprio ERP tentou fazer uma nova experiência que também fracassou. Teve o caso dos montoneiros, que seguiam a linha de Perón, mas em grande medida eram influenciados pela própria Revolução Cubana também, que também fracassaram por completo. Quando a ditadura militar na Argentina imposta no dia 24 de março de 1976, tanto o ERP, Exército Revolucionário do Povo, que até em algum momento esteve fundido com o grupo de Nahuel Moreno, trotskista, e que depois acabou acabou rompendo e acabou continuando com o apoio do chamado Secretariado Unificado da Quarta Internacional. E eles fizeram toda uma série de ações militarizadas, como toma de quartéis, sequestro de aviões e etc. Algumas delas bem sucedidas, mas eles foram aniquilados a partir de 74. E em 76 eles estavam praticamente extintos, estavam extremamente fracos, tanto os montoneiros quanto o próprio ERP.
Ou seja, o movimento guerrilheiro, ele praticamente tinha fracassado. E o que levou ao golpe na Argentina de 1976 foi a necessidade de conter o movimento de massas. O mesmo poderia se dizer sobre os tupamaros do Uruguai e os movimentos guerrilheiros nos demais países. As ditaduras, no geral, elas entraram no poder para conter o movimento de massas. Na Argentina, por exemplo, o movimento de massas continuou em ascenso, continuaram havendo greves durante a ditadura militar, e o que derrotou a ditadura militar não foi o foco, senão que foi o movimento grevista, que ele adquire um ascenso, principalmente a raiz da derrota dos militares no conflito com a Inglaterra nas Malvinas, e também da crise que tinha se instalado na Argentina após a tentativa de criar um laboratório importante das políticas neoliberais ali, que tinha levado a um aperto contra a classe operária extremamente grande. Ou seja, esses erros do Che Guevara, em princípio, teriam que ter levado o Che Guevara ao esquecimento. Mas, ao contrário, ele se foi transformado num verdadeiro mito. Por quê? Em parte foi por conta da propaganda do governo cubano, mas principalmente houve um outro fator muito mais importante. Após a queda do muro de Berlim, a esquerda como um todo mundial ficou extremamente confusa, e a maior parte dessa esquerda se integrou à chamada democracia imperialista, ao neoliberalismo, e fez parte da própria aplicação das políticas neoliberais. O próprio governo cubano, a partir de Contadora, que foram os acordos que houve com o imperialismo, acabou apregoando a saída pacífica para a crise na América Latina. Depois do triunfo da Revolução Sandinista, em 1979, o próprio Fidel Castro chegou a falar que a experiência cubana não devia ser repetida. E assim, durante toda a década de 1980, sob forte pressão da crise capitalista mundial, o que nós temos é um papel cada vez mais contra-revolucionário da burocracia soviética como um todo e da própria burocracia cubana. Então, em cima dessa capitulação enorme, que no Brasil se materializa com o PT funcionando como ala esquerda do FHC, principalmente a partir da política das câmaras setoriais, que foram impulsionadas fundamentalmente a partir do Sindicato de Metalúrgicas de São Bernardo do Campo, nós temos uma esquerda totalmente integrada à política neoliberal impulsionada pelo imperialismo norte-americano. E nós temos hoje uma esquerda totalmente espatifada, uma esquerda burguesa e pequeno-burguesa integrada ao regime, super fraca, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos um PT que não tem apoio de massas organizado, não tem militante na base, quase que nenhum mais, são basicamente burocratas, ou quando tem, são militantes não orgânicos, são militantes mais simpatizantes que outra coisa, em cima dessa política calhorda de traição contra os trabalhadores. A mesma coisa poderia se dizer da burocracia sindical como um todo. E nesse sentido, em cima da grande figura do Che Guevara como um revolucionário com uma alta moral, como alguém que abandonou uma série de privilégios que ele tinha em Cuba como ministro de Estado, etc., para ir à luta em cima da Revolução Mundial, nós temos uma figura que calou forte no imaginário popular nesse sentido, como a figura do revolucionário firme, que não se vende ao capital, ao imperialismo, e que representa basicamente a perspectiva do que acontecerá
no próximo período. Para o próximo período, o que nós devemos esperar é um grande ascenso operário em cima do aprofundamento da crise mundial, onde, inevitavelmente, em cima do movimento operário e de massas no mundo, outros Che Guevaras surgirão.